meu Deus, eu nem sabia que isso existia. O bizarro e macabro iceberg do The Sims, mano. Eu quero muito ver isto. Eu não sabia que havia um iceberg do The Sims. Quer dizer, iceberg de tudo, ok? Existe iceberg do blusão, portanto. Bora Olá, lá. internet brasileira! Tudo bem com vocês? Bro, como assim? Não há... Aí a internet portuguesa, bro? Não sou bem-vindo? Eu sempre vejo nos comentários um pessoal me pedindo pra fazer esse iceberg, então eu resolvi fazer. Pelos seguintes motivos. Primeiro que era um jogo que eu jogava muito quando eu era criança, e segundo porque não tem nenhum no YouTube em português falando sobre The Sims. E pros fãs e pra galera que curte o jogo em si, esse vídeo foi feito pra você. E bem, antes de iniciar o vídeo, e você que talvez tenha clicado nesse vídeo aqui e não tenha ideia do que são icebergs nos jogos, em uma explicação mais simples e objetiva, são os segredos e as curiosidades que foram descobertos durante todos os... Sims é um jogo muito bom, mas assim como a Nintendo tem a maldição de fazer parte de uma empresa que explora os seus clientes. É tipo, é uma pena tu teres de gastar tanto dinheiro só para as DLCs. Eu não sinto mal, eu não julgo se as pessoas ficam a piratear o jogo. Eu não vou julgar ninguém que faz isso, mano. Neste jogo, bro, népia, tu precisas de uma DLC só para teres um sofá diferente às vezes. Imagina pagaste tipo 20 paus só para um sofá novo. Do jogo. E dividindo em camada, a gente começa na ponta do iceberg, com os segredos e mistérios mais fáceis de serem achados. E conforme vai descendo, você começa a achar... Uma coisa que eu nunca me esqueço dos Sims, o primeiro Sims de todos, foi que eu tinha um casal nos Sims que estavam a jogar e um bebê, e do nada vem um ladrão e o ladrão roubou o bebê. Nunca mais fui o mesmo. Eu joguei quando estava a jogar em criança. Os mais obscuros e difíceis de serem achados. E vale lembrar que muitas das curiosidades são tão difíceis de achar que até eu mesmo me bati para conseguir alguma informação. Então se tiver algo que eu fale que eu não tenha 100% de certeza, eu peço que me perdoem. Mas eu tentei deixar o vídeo com o máximo de coerência possível. E com curiosidades que possuem sentido também, né? E se por acaso você ainda ficou com dúvida, eu recomendo que vocês assistam meus vídeos anteriores de iceberg, onde lá eu explico detalhadamente como é que funciona, principalmente o do Sonic, que lá tem bastante informações detalhadas. Mas enfim, chega de enrolação, pegue uma pipoca, se acomode e bom vídeo. E para o primeiro tópico, eu vou começar falando de um mod. Sim, uma simples modificação. Antes de mais, DLC mais cara que um jogo bom. Puta que pariu, mano. E isto é 5 DLCs de provavelmente 50 deles, ok? Isto é só o início, isto não é nada ainda. Só para tu teres vampiros tens de gastar 89 reais. Só para teres gatos e cães 199. Só para ver estações do ano tens de pagar. Eu não tenho de pagar cada vez que é inverno. Eu não tenho de dar dinheiro cada vez que o verão chega. Porque é que eu tenho no Sims? Meu Deus. No jogo, mas que muda totalmente o contexto dele em si e acaba se tornando um jogo inapropriado para menores de 18 anos. E pra você que não se ligou o que eu tô falando, vou dar um exemplo pra você. Quando você vai com um dos The Sims no banheiro, né, aparece aquela censura para esconder as partes explícitas do personagem em si. Mas com esse mod, simplesmente remove toda e qualquer censura no jogo. E não para por aí. Dentro do jogo também é possível você fazer filhos, né, que é chamado de Oba-Oba, onde aparece uma animação simples do casal indo pra cama, onde eles bagunçam toda a cama debaixo das cobertas. Mas nada que realmente de fato mostre o que eles estão fazendo. E nesse mod, por incrível que pareça, além de ficar visível todo o Oba-Oba, ainda é possível escolher várias posições, que afins, né? Eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes do que é. Plum Bob, o que é Plum Também Bob? Conhecido como Prumo. E basicamente ele serve para indicar um sim. E dependendo da cor que ele tá, ele demonstra como que tá o humor do personagem. Se tiver laranja, ele tá com alguma necessidade e consequentemente vai alterando o humor. Agora se tiver vermelho, simplesmente o boneco tá com um humor péssimo. Digamos que o Plum Bob, ele se tornou um símbolo importante pra franquia, né? E é reconhecido por jogadores de todo mundo como uma das identidades visuais do jogo. Tanto que virou a própria logo do The Sims. E em qualquer lugar que você vê esse diamante, você já consegue saber do que jogo que a gente tá falando. Amarelo. Sims Lish. É a linguagem deles, Lish é a língua oficial do The Sims. Não tem um dicionário de significado e nem nada específico. Mas é engraçado de se pensar, porque quando eu jogava eu simplesmente pensava que eles falavam qualquer coisa inventada no momento e que não tinha um nome pra língua deles. Era simplesmente coisas aleatórias. E o Lish, né, ele foi criado pelo Will Wright, né, que é o criador do jogo. E ele precisava de um idioma pro jogo, mas ele simplesmente pensou que se ele usasse as línguas já existentes, acabaria fazendo com que os diálogos do jogo se tornassem muito repetitivos.
Originalmente, ele pensou em utilizar o idioma navarro, que é uma língua indígena falada nos Estados Unidos e no México, por ele simplesmente ter ficado fascinado com a fonética dessa língua. Porém, essa ideia ela foi descartada pela dificuldade de achar alguém que falasse essa língua e preferiram utilizar uma língua sem sentido, já que o significado seria deixado à imaginação do jogador. Faz sentido. Abduções. Abdução alienígena é um evento que pode acontecer em todas as versões do jogo, desde o primeiro The Sims até o 4. E durante o ocorrido, um alienígena vai sequestrar temporariamente um Sim por meio de uma nave. Isso pode acontecer com um Sim que está usando um telescópio para observar as estrelas à noite. E depois de algumas horas desaparecida, eles voltam, como quem não quer nada. E na maioria das vezes, eles voltam meio maluco, e até mesmo começam a pensar em alienígenas. E só para vocês terem um pouco de noção sobre o que acontece em cada versão do jogo no The Sims, eu vou falar para vocês em todas as versões. No The Sims 1 acontece o que eu falei anteriormente, né? O personagem ele volta da abdução e começa a ficar fissurado pelos ETs. Já no The Sims 2, o Sim ele só vai ser abduzido se de fato você utilizar o telescópio. E depois de 3 horas ele retorna para a Terra, simplesmente como se nada tivesse acontecido. Já no The Sims 3 já é um pouco mais complicado. Os alienígenas e a abdução por alienígenas retornam apenas numa expansão chamada The Sims 3 Estações. E a abdução ela pode ocorrer quando um Sim ele tá no mesmo lugar que um OVNI do nada aparecer. E isso ocorre entre meia-noite e 3 horas. Um Sim que foi abduzido ele terá um modificador de humor negativo, ou seja, vai ficar vermelha o humor dele. E na descrição vai ficar como abduzido por 10 horas. Digamos que tem 2% de chance de um Sim ser abduzido à noite, tem uma chance adicional de 13% se ele utilizar o telescópio, e uma chance extra de 38% vai ser adicionado para cada rocha espacial que tiver no inventário de um Sim. E no The Sims 4, a abdução ela retorna numa expansão também, chamada The Sims 4 de volta ao trabalho. Claro. E a abdução ela pode ocorrer a qualquer hora da noite, entre as 10 e as 4 da manhã. E ele pode simplesmente retornar algumas horas depois com um modificador de opinião também relativo a alienígenas e abdução. Vai ficar nos pensamentos e nos balões do personagem. Sims femininos e masculinos, incluindo os alienígenas, também podem ser abduzidos. Apenas os homens, eles retornam com 25% de chance de gravidez alienígena, enquanto as mulheres apenas vão ficar com um modificador de humor. E os Sims na profissão cientista tem também mais chance de conseguir ser abduzidos. Cow plant ou planta de vaca é essa planta aí que tem uma cabeça de vaca. E diferente das plantas carnívoras, essa planta ela é capaz de engolir um Sim inteiro. Ela apareceu pela primeira vez como uma... Eu vi a Defa jogar isto. Ela tentou matar um Sims com isto. Compensa tipo, tu podes prender os Sims. Imagina, tu prendes os Sims com mobília à volta e esperas até tipo isto matar o Sims. Pela carreira de ciências naturais no The Sims 2 Universidade. E ela era simplesmente chamada de planta mutante. E em 22 de dezembro de 2011, a planta de vaca foi disponibilizada no The Sims 3 Story, que é considerada como conteúdo adicional, né? E ela também retorna no The Sims 4, onde ela se torna uma planta que tem que ser cultivada. A planta de vaca foi adicionada no The Sims Social também, no Halloween de 2011. Foi vendido muito obrigado. Pontos sociais, que é a moeda do jogo. Muito obrigado por 6 meses, meio ano a apoiar as lives com o sub. Muito Riverside obrigado foi uma vizinhança originalmente projetada para vir com o jogo do The Sims 2. Mas muitas mudanças fizeram com que ela fosse removida. Embora não existam relatos de uma lista de famílias que viriam com esta vizinhança, especula-se que as famílias mostradas nos vários trailers do jogo poderiam ser moradoras de Riverside. Muitos fãs já tentaram até recriar Riverside pelo que foi visto nos trailers, porém nunca foi lançado oficialmente para o jogo. Lolita Goth. Lolita Goth é um Sim já falecido, que é um possível membro da família Goth, ou família Caixão, né, conhecida aqui no Brasil. Uma família bem rica e eu lembro que eu gostava de jogar com eles porque eles tinham muito dinheiro e quando joguei pela primeira vez eu não sabia como ganhar dinheiro no jogo. Mas prosseguindo, no caso da Lolita. A sua ligação com eles é desconhecida. A sua lápide está localizada no cemitério da família em Sunset Valley, onde seu fantasma também assombra a família. O truque era matares o homem, ficares com a mulher dele, matares a mulher, ficares com o dinheiro todo, easy fucking clap. E a criança, sei lá, atira tipo para a floresta, foda-se. E de acordo com seu fantasma, ela morreu eletrocutada. E sua relação exata com o resto da família é desconhecida, já que ela não aparece nem na árvore genealógica e nunca foi mencionada em nenhum jogo anterior dos The Sims. Eia, bro. Se houvesse Sims multiplayer, eu compro, ok? Eu vou jogar 100%, bro. Sims multiplayer, que top. Imagina que toda a gente, não há batotas, é online, é só online. Imaginem que é só online Sims.
Imaginem que é um Sims Online. Toda a gente começa com 10 mil e tu tens realmente de farmar para ter dinheiro. E podes, tipo, jogar com 10 pessoas online. Ai, que top! What the fuck? A princípio, quando a franquia do The Sims iniciou, jamais se pensaria numa possibilidade de jogar online o jogo, visto que a forma de gameplay também não nos incentiva e também não faz ter muito sentido o modo multiplayer. E sendo assim, a empresa oficialmente falando, nunca colocou o modo online em seus jogos, mas sempre teve pessoas que hesitavam por isso, até que então nossos queridos modders resolveram fazer uma modificação, que permite jogar o The Sims 4 online. O grande problema de tudo isso era o fato de que, embora o mod fosse realmente verdadeiro, o processo para instalar e fazer ele funcionar era bastante complicado e também tinha muitas limitações e bugs, o que tornava a gameplay bastante limitada. Sendo assim, então, a equipe original por trás da primeira versão do mod, ela investiu bastante no seu desenvolvimento. Como assim Tiago joga? É preciso instalar mods. Vocês sabem o quão doloroso, o quão difícil foi de eu instalar mods no GTA San Andreas, que é o mais simples possível. Imaginem ter que fazer isto tudo nos Sims e depois vou jogar com quem? Sozinho? Com um fantasma? Ela criou um Patreon para conseguir alguns fundos e ela investiu bastante para que o projeto evoluísse e se tornasse algo maior e principalmente, melhor. E com isso surgiu o SimSync, o nome oficial da modificação que permite aos jogadores jogarem The Sims 4 multiplayer, através de uma experiência muito mais aprimorada. Sixam. Sixam é um território secreto adicionado ao The Sims 4 ao trabalho. Ela apareceu a primeira vez no trailer da carreira científica e lá é habitado por alienígenas. Nele também tem alguns novos itens colecionáveis, incluindo 6 novos tipos de rocha, 3 tipos de plantas e um novo fóssil. Sixam é acessível pelo gerador de buracos de minhoca de eletrofluxo, pode ser criado por cientista. 100% tens de pagar dinheiro. Sixam outra vez? Um híbrido é um sim que tem mais que um estado de vida. Por exemplo, um vampiro alienígena. Esses híbridos ocorrem apenas quando um ser não oculto, como um fantasma, se combina com um oculto, como um vampiro, por exemplo. Ou estados de vida temporários também, como zumbis. Eles também podem se misturar com qualquer sim oculto, embora haja algumas exceções. Sendo totalmente maluco isso. Isso aí é possível entender quando se joga o jogo mesmo. Complexo. Simsville. Simsville seria um jogo de computador que foi cancelado, produzido pela Maxis, que era para ser uma junção entre The Sims e SimCity. Ele foi anunciado antes dos anos 2000, mas cancelado em setembro de 2001. O jogo iria oferecer ao controle do usuário uma multidão de casas em um bairro utilizado de uma forma bem semelhante ao The Sims. E o cancelamento foi justamente porque na época eles queriam focar mais na franquia do The Sims mesmo, e produzir conteúdos para o mesmo. Porém, nem tudo foi perdido. Muitas coisas que foram produzidas para esse jogo foram implantadas no SimCity e no The Sims, como mecânica e alguns objetos. X. A Ripco é uma empresa fabricante de brinquedos do The Sims 2 e The Sims 3 e expansões. A Ripco ela produz ambos produtos para crianças e afins. Diga-se passagem que é como a língua criada que foi para ser só apenas usado no jogo. Sendo assim, eles resolveram criar uma marca exclusiva para o jogo e para os produtos infantis. Seja mais dinheiro. Skip Broke. Skype Broke é um dos Sims pré-criados, mas não jogáveis, sendo apresentado no The Sims 2 como um dos personagens que já vem montado. Embora já falecido quando o jogo começa, ele está na árvore genealógica dos Sims já jogáveis, nomeados como Justin Broke, Bill Broke e Unborn Baby Broke, que são filho dele e sua esposa viúva, Brandy Broke. Durante sua vida adulta, ele residiu em Pleasant View, um dos bairros que acompanha o The Sims 2, e quando criança ele morou em Riverview, uma das cidades disponível para o The Sims 3, e ele pode ser jogado no The Sims 3. Lagos Lunar. Os Lagos Lunar é um mundo feito para o The Sims 3 e ele foi anunciado em 11 de fevereiro de 2012. E esse é o quarto mundo que lançou na The Sims 3 Stories, a loja do jogo. Esse mundo ele se passa em um espaço sideral, em outro planeta com lagos e formas geométricas, árvores diferentes e estranhas marcações de terra, tornando um mundo único e visualmente diferente de qualquer outro mundo na série do The Sims. O mundo custa 2.450 Sim Points, que é o dinheiro que se compra com o dinheiro real do jogo e que pode ser comprados na loja, como eu falei anteriormente. Lago Ness. Vai ser Loch Ness. Dentro do primeiro jogo da franquia,
é possível fazer um easter egg, dando a possibilidade da aparição de um monstro do Lago Ness. E para que isso aconteça, você deve fazer algumas coisas, que dentre elas são: você criar uma família, especificamente deve ser de 4 pessoas, contendo 3 mulheres e um rapaz. O homem deve ter a tom de pele preta e as mulheres devem ser brancas, sem preferências de vestimentas. Aí você tem que nomear as mulheres como #1, #2 e #3. E antes de escolher uma casa, você deve esperar por alguns segundos e um grande monstro vai surgir na água. E eu só consigo pensar que só pode ter sido revelado esse segredo por algum desenvolvedor, que a complexidade e as coisas específicas que são necessárias é, humanamente falando, impossível de se achar. Jelly beans. As jujubas, ou jelly beans, é um tipo de feijão comestível mágico que cresce em um arbusto, que veio no pacote de expansão do The Sims 3 Sobrenatural. Claro. Comer jujubas do mato tem efeitos variados, Claro, que vão desde bons dinheiro e desvantajosos e até mortais. Existem alguns efeitos que podem acontecer se você comer jujuba. 35% de chance de obter efeitos positivos como adrenalina, tonto, fascinado, sensação de sorte, hábito mentolado. 25% de chance de você ter de obter humor negativo, que é sentir-se sem sorte, uma respiração de alho, com fome, com muita fome, com coceira, fedorento, cansado, entre muitas outras categorias, e 2,5% de chance de você ser eletrocutado, e apenas 1% de chance de você morrer se você comer 2 jujubas. Bebê fantasma. Todos sabemos que no The Sims, volta e meia, aparecem fantasmas no jogo. Sendo assim, no The Sims 3 é possível você tentar fazer um bebê com um fantasma e gerar um bebê fantasma. Bebês fantasmas são gerados de uma fêmea fantasma ou de um macho fantasma. Porém, os bebês não são imortais. Eles vão envelhecer como qualquer outro sim e vão até morrer de velhice. Porém, eles só não podem morrer... What the fuck? Um fantasma morrer de velhice, puto. Bro, what? De fome, afogamento, fogo, meteoros, maldição ou eletrocutado. Quando um fantasma morre de velhice, o jogo realmente dirá que o sim mudou para Netherworld, que é onde residem todos os fantasmas do jogo, e o jogador não tem mais controle do fantasma também. Família Tricou. A família Tricot morava em Downtown, bairro da expansão do The Sims 2 Vida Noturna. Todos os 8 membros da família morreram no início do jogo, mas podem ser ressuscitados. Notavelmente, eles são uma das 3 famílias mais lineares e importantes do jogo, ao julgar pela casa que eles moravam também. E a casa dele, conhecida como a Casa das Árvores Caídas, é assombrada pelos fantasmas de Givaldon e Ficoret, e quem sofre é Reinille Negnia. Olha, eu não sei falar esses nomes, mas pelo amor de Deus, eu vou deixar aí na tela. E ela se mudou pra casa depois da morte da família. E ela morreu de medo depois de ver os fantasmas dos 2 adolescentes mortos. E todos os mortos eles estão enterrados no cemitério próximo a Gautier Greens Laws. Don Lothario, foda-se. Dom Lotário mora em Pleasantville, um dos bairros que acompanha o The Sims 2, e é um dos personagens que já vem no jogo. Ele tem cabelo preto e usa um top listrado marrom e jeans cinza. E de acordo com a história do bairro, Dom é o mulher... Pera, por que tantos DLCs? Já paguei 50 paus pelo jogo, deixa-me apreciar a experiência do jogo completo sem ter 45 DLCs. Se eles apenas fizessem o jogo completo, tinha mais sucesso. Bro, é fucking EA, eles têm todo o sucesso do mundo. Eles não precisam de fazer nada, é por isso. As pessoas continuam a comprar. Eles podem fazer o FIFA 49, exata, podem fazer todos os FIFAs do mundo, até o FIFA 1 milhão, sem qualquer mudança, e as pessoas vão comprar. É por isso. Eles têm sucesso, portanto eles fazem o que eles quiserem. Mulherengo local, mantendo relacionamentos com até 4 mulheres ao mesmo tempo. E ele é apaixonado pelas 2 irmãs, Caliente e Nina, com quem teve seu primeiro beijo. E também é apaixonado por... Isso é a mesma coisa que dizes, tipo, uau, se a Apple meter iPhones mais baratos, eles tinham mais sucesso. Eles já têm todo o sucesso do mundo. Ele parece preferir Nina e Dina. Dentre outras, as suas amantes incluem a Cassandra Gotti, da família Caixão, com quem ele tá noivo no início do jogo, e Kylie Langerette, uma empregada doméstica também. Dom também está envolvido no trama em torno da mãe de Cassandra e Bella. A história do fundo conta aos jogadores que Bella foi misteriosamente sequestrada e nunca mais voltou para casa. No entanto, ela foi supostamente vista pela última vez na casa de Dom e rejeitou essas acusações. Diz que Bella foi para casa de Dom para recebê-lo em Pleasantville e nunca mais foi vista. Quando Dom é jogada pela primeira vez no The Sims 2, ele está com 28 dias, longe de se tornar um ancião, ou um velho, né? E ele é um estagiário na carreira de medicina. Ele tem 3 pontos de habilidade mecânica, 2 em lógica e 4 em limpeza, que são necessários para o seu trabalho. Como o Dom atingiu o nível 4 de carreira em medicina, ele também pode comprar a recompensa da carreira de medicina. E você aí achando que o jogo só tinha coisas infantis e inocentes. Altas tretas e coisas erradas por aí.
As máquinas meteorológicas são dispositivos especiais que podem ser usados para controlar e manipular o clima, a estação do ano e a precipitação. As máquinas aparecem em vários The Sims, que eu não vou citar aqui para não estender muito, mas eu vou dar o exemplo no The Sims 2, onde a máquina que faz isso é nomeada como Weathernaut 57X. Tem 5 utilizações, que são indicadas por 5 luzes que são visíveis quando sua antena está aberta. No entanto, se o sim que estiver usando não estiver na inspiração de ouro ou platina, pode fazer com que meteoros caiam na casa por alguns segundos. Placeholder. Ok. A caixa Placeholder é um objeto no The Sims 2. Ela não aparece durante o jogo normal e só pode ser gerado com um código, com esse que está aparecendo na tela. Quando gerado, assume a forma de uma caixa amarela com texto avermelhado e diz Placeholder, e abaixo uma seta de cor vermelha com um mais Y, sendo provavelmente usada para mais algum teste durante o desenvolvimento do jogo, visto que ela não tem nenhuma serventia. Family Friendly Mod. Mas Sims já é family friendly. Com este mod, é possível que sims grávidas acordem com cólicas e dor, ou quando realmente estão cansadas e com fome. Você precisa ir pelo hospital com elas. Pelo telefone você pode ir sozinho, simplesmente. Ainda há uma pequena chance de que seus sims voltem para casa e o bebê esteja bem, mas a maioria das vezes elas vão voltar aí com umas notícias muito tristes. Elas vão acabar tendo resultados que afetarão toda a família, pois pode simplesmente acontecer um aborto espontâneo, ficarem inférteis e a possibilidade de morrer dentro do parto, tornando o jogo um pouco mais realista, porém muito mais bizarro. What the? Conhecida ou conhecida por esse nome, ficou super popular um Tumblr russo na internet, onde uma pessoa simplesmente posta várias modificações do jogo e vários móveis diferentes para colocar no mesmo, sendo até mesmo alguns móveis e decorações mais bonitos do que os próprios móveis criados pelos desenvolvedores, e por isso toda essa fama. Mas é curioso um simples fã ter milhares de acessos no seu Tumblr e fazer um trabalho até melhor que os desenvolvedores na maioria das vezes. Pois. Relação forçada. Esse aqui eu não tenho muita certeza, então peço desculpa se eu estiver falando bobeira. Porém, eu dei uma pesquisada nesse tópico e encontrei basicamente todos falando a mesma coisa, que seria o seguinte: dentro do jogo você consegue controlar o personagem de todas as formas possíveis, e você que escolhe o destino dele, certo? Cara, porém vai haver vezes que nem sempre os sims concordam com suas ideias. Por exemplo, você mobília a casa com uma TV em específico que você gostou, porém o próprio sim pode dar indícios de que ele não queria aquela TV e outra em específico, e isso indiretamente vale para as relações amorosas no jogo. Não que vai aparecer um balão de pensamento específico em um sim, porém você pode acabar fazendo um sim propor um casamento a uma pessoa que ela não quer, e você vai lá ver e você vai conseguir ver isso lá em cima da barra de ações, onde um não bem discreto vai estar escrito, e ela pode estar dando indício que não quer casar com aquela pessoa. Porém, como você comanda aquele sim, você faz ele propor o casamento mesmo assim, sendo um relacionamento forçado em base das suas escolhas. E se for pensar por esse lado, simplesmente somos um deus que pode punir os sims de todas as formas possíveis, visto que a gente controla eles em todos os momentos, sem ter a decisão das suas escolhas, levando a pensar que isso pode soar um pouco maldoso e bem macabro por sinal. Canibalismo. What the fuck? E pra fechar esse iceberg, eu pensei que já havia coisas bizarras e uma comunidade meio maluca criando mods de gravidez, nudez e afins. Porém essa aqui se superou, onde tem um mod no The Sims 4 que simplesmente você pode tornar o jogo em um jogo de terror, onde simplesmente os sims viram canibais e começam a comer carne humana. E eu não vou mostrar o vídeo porque é bem bizarro, mas se você quiser dar uma olhada mais a fundo, você pesquisa aí no Google que tem vários vídeos mostrando esse mod doente e zoado. Ok. Mas e bom, galera, antes que vocês comentem embaixo que esse iceberg foi bem fraco, eu estou ciente disso. Porém, minha intenção é fazer uma parte 2, onde agora, no momento, vocês estão vendo o iceberg que eu fiz nesse vídeo. Porém, tem um outro bem mais complexo e com muito mais coisas. Parte 2! Mas eu só vou fazer esse oh, meu Deus. Olá, internet brasileira. Vídeo bateu. Olá, internet brasileira. Tudo bem com vocês? Muito mais variado. E obviamente talvez esse vídeo fique com um pouco menos de tempo, devido a alguns tópicos que tem nesse outro iceberg eu já ter falado no vídeo passado. Então se você não conferiu meu vídeo passado, queria dizer que você tá perdendo muito tempo, porque é um vídeo de 20 minutos com várias curiosidades e informações e até alguns mistérios bem cabulosos. E gostaria de dizer também que alguns tópicos nem vai estar no iceberg, porque eu tive bastante comentário de pessoas que jogam o jogo há bastante tempo e compartilharam algumas informações bem legais e que eu não poderia deixar de compartilhar. E também por consideração às pessoas... Let's go, bro, bora lá ver. Ski broke. Morte. Já vimos, não?
Bom, antes de tudo, vale lembrar que na cronologia dos Sims, ou melhor dizendo, dos The Sims, a diferença entre o The Sims 2 pro The Sims 3 são passados em épocas diferentes. Ou seja, The Sims 3 se passa 50 anos atrás do The Sims 2. E com isso, Skype Broke, um dos personagens mais misteriosos do jogo, aparece apenas jogável no The Sims 3. Sendo que no The Sims 2 ele já tá morto e sua causa de morte aparentemente foi de afogamento. E no The Sims 3 ele é apresentado pra gente uma forma de criança. A sua morte por afogamento é explicada como um acidente suspeito de escada de piscina, dizendo que esse suspeito acidente aconteceu na piscina dos fundos da casa da família. E como está nomeado como suspeito, dá pra se criar várias teorias como um assassinato ou algo do tipo. Mas obviamente isso nunca foi relatado sobre. Por essa razão, a morte de Skype é uma espécie de mistério. Oliver Spector Serial Killer. Muitos acreditam que Oliver Spector, uma das personagens do The Sims 2, é uma assassina, devido a ela ter tantas sepulturas em seu lote. E também tem um quarto vazio na sua casa, onde muitos teorizam que é pra trancar suas vítimas. E tem várias teorias sobre isso, e eu vou falar uma pra não estender muito. Pois bem, desde que Olive foi deixado no altar por Errol, então no final ela acabou matando ele. E anos depois que seu marido tinha morrido, Olive acabou confrontando o Ceifador Sombrio, que seria a Dona Morte, né? Mas no final ela acabou se apaixonando por ele. Então anos depois de ela nunca mais ter matado ninguém, ela se sentiu muito solitária. E com saudade do Ceifador Sombrio ou da Dona Morte, ela resolveu matar mais pessoas pra conseguir ver ele novamente. Uma teoria bem doida, mas enfim, né? Bella Goth diferente. A Bella Goth de Stranger Town foi confirmada pela Maxis como sendo a mesma sim de Bella Goth de Planetsville, no que se diz a respeito ao enredo do jogo. No entanto, há algumas diferenças notáveis entre Bella de Stranger Town e a Bella de Planetsville. E entre elas são: como foi que a Bella acabou parando em Stranger Town? E por que ela não tem memórias da sua vida passada? E como que sua aparência que mudou tanto entre essas duas versões? É um dos mistérios mais conhecidos da série do The Sims. Desaparecimento de Laura. Marcelo, no The Sims, ou Miguel Solteiro, apareceu pela primeira vez no primeiro jogo do The Sims. Até então, pouco se sabe sobre ele. No The Sims 2, ele é revelado que ele é o irmão mais velho de Laura Caixão. Por algum motivo, na versão do The Sims 2 em português, o nome dele é mudado para Miguel Solteiros, enquanto nas versões em inglês, o nome dele nunca foi alterado. E ele se casou com Dina Caliente, porém ele já tá morto quando se começa a jogar. No The Sims 3, seu nome não é alterado e ele aparece como adolescente. Então alguns boatos especulam que, depois que ele se casou com a Dina, as irmãs Calientes deram um fim na Laura. Então quer dizer que elas podem ter sumido com a sua própria cunhada, sendo um mistério até hoje. Ok. The Sims 4 Timeline. A gente sabe que no The Sims 3, no mundo Riverview, Dom Otário é um Town, sendo que Towns são Sims que são semelhantes aos Sims jogáveis, exceto que eles não vivem em nenhuma das casas. Eles são Sims completos, com empregos, habilidades e personalidades. E o Dom Otário, ele tem a memória de ser teletransportado para Riverview. E como a gente bem sabe no meu iceberg anterior, Dom Otário ele é bem mulherengo, e ao se teletransportar ele lembra do riso de algumas mulheres. E essa risada poderia ter sido das irmãs Caliente, e elas queriam vingança por Dom Otário estar se envolvendo com ambas. E como eu já falei, a gente sabe que a linha do tempo do The Sims acontece antes do 2. Bella Goth e Mortimer são ambas crianças no The Sims 3, mas ao mesmo tempo a Bella se envolveu com o Dom Otário. No entanto, em Riverview o Dom Otário é um adulto. Isso implica porque o Dom Otário não só se transportou para outro lugar, mas ele também viajou de volta no tempo. Esse tópico faz parte do iceberg. Inclusive teve um comentário no vídeo anterior com mais de 500 likes falando sobre isso e eu não poderia deixar de falar. É que os Sims, no caso, eles realmente têm noção de que você controla eles. E por conta disso, às vezes do nada você simplesmente pode estar jogando de boa e um Sim olhar pra tela e acenar pra você ou sorrir. Sendo algo meio bizarro se for parar pra pensar, visto que é como se estivesse tendo um contato real com o Sim. Sei lá, na verdade eu nem consigo explicar direito, mas é esquisito. Então mostra! Bro, ele não mostra as coisas. Sims Visual Contact. Não existe. Mincy e Bernard são fantasmas que assombram a propriedade Von Hout, junto com seu companheiro e falecido marido Bernard. Antes de morrer, ela gostava muito de botânica e jardinagem. Ela viveu na propriedade antes da sua morte com seu marido, o Bernard. Mas infelizmente esse amor não durou muito tempo, já que Bernard, que era pintor, um dia colocou fogo em uma tela de aquarela na qual ele não ficou muito feliz com o resultado. E acabou acidentalmente incendiando toda a mansão, queimando Mincy viva enquanto ela dormia. E obviamente ele morreu também, sendo bem bizarro.
Anne Remington é uma Sim falecida que morreu antes do início do The Sims 3, e ela viveu em Riverview durante sua vida. Ela morreu de fome, e seu túmulo está do lado de fora da janela da cozinha onde ela morava. Perto do túmulo tem sua filha e seu filho também já falecidos. Toda a família, exceto a sobrinha, morreu no início do jogo. Ela é tia do casamento de Hannah Jones e tia de Lady Aiden Jones. Ela tem o mesmo penteado que Agnes Crumpetbone. Tá bom, não sei falar esse nome. Considerada uma das famílias que nem sequer deram as caras e já apareceram mortos no jogo. Antes de qualquer, eu vou te explicar. No The Sims temos um coelho chamado Coelhinho Social, com essa aparência aí. E a principal função dele seria visitar sim adolescentes e mais velhos quando a sua necessidade social está muito baixa. Se uma necessidade social de uma criança ou jovem do Sims ficar muito baixa, eles não vão receber um coelhinho social, mas eles podem ser levados pela assistente social direta, como uma terapeuta. E o coelhinho ele só aparece para pessoa que tá passando esse problema. Então você tem que estar com o Sim selecionado. Trazendo uma clara referência ao filme do Donnie Darko, que é o coelhinho até parecido. Palhaço Trágico é um personagem estranho introduzido pela primeira vez no The Sims, aproveitando a vida como um NPC. O Palhaço Trágico ele chegará para animar um Sim, mas no caso a todos que possuem uma pintura dele, e os Sims eles precisam estar deprimidos. Infelizmente, as tentativas do palhaço de levantar o humor, elas nunca foram bem sucedidas, muitas vezes tendo o efeito oposto. Na verdade, ele é bem difícil de remover do lote ou local que ele resolve aparecer. O Palhaço Trágico, inclusive no jogo do SimCity, ele é considerado uma ameaça muito forte. Que este comentário? Um homem pintar as unhas de preto é gay por isso? Não. Um homem é gay quando tem atração por outros homens. É a única forma de um homem ser gay. Ponto final. E existe até uma espécie de serviço conhecido como caçadores de palhaço. E eis que esses são responsáveis por remover os palhaços do local em que ele está atormentando. O Palhaço Trágico ele reaparece apenas no The Sims 3, como um Sim morto e enterrado no cemitério de Sunset Valley. Não gosta mesmo de género, é heterossexual. E tudo no meio. Os Sims podem ocasionalmente receber trotes pelo telefone, e eles podem ocorrer a qualquer hora do dia, mas chamadas que ocorrem entre meia-noite e 8 horas da manhã são quase sempre trotes. Eles geralmente são redigidos de uma maneira de deixar o jogador assustado ou preocupado, ou são simplesmente sem sentido por natureza. Os trotes são inofensivos, mas eles podem até acordar alguns Sims se tiver um telefone no quarto. E eis aqui, né, que eu vou mostrar alguns exemplos pra vocês de alguns trotes que eles faziam na época. E é bem sem sentido, já aviso. Coisas como: seu uso de energia acabou de aumentar, é melhor tomar cuidado. Você é canoa? Que, mano? Você foi escolhido, eles virão em breve. O número 3 é muito importante em sua vida agora. Correndo com tesouras é um item que pode ser baixado no site do The Sims 2. É um par de tesoura que pode causar a morte de um Sim, se ele correr enquanto ele segura por muito tempo. Além disso, a tesoura ela não tem nenhuma utilidade a não ser pra isso. Opal Swirly. O que é o Opal Swirly? Opal Swirly é uma Sim já pré-criada e falecida no The Sims 3. Ela era uma criança no momento da sua morte, e ela morreu por afogamento, como indicado pelo seu fantasma de cor azul. Ela está enterrada no cemitério Repouso Tranquilo, em Sunset Valley. Seus traços são audaciosa, bondosa e familiar. Sua comida preferida é sushi, e sua música favorita é eletrônica. E sua cor é o vermelho. Ela tem a pele escura, cabelos castanhos, uma maquiagem de rosto inteiro de estrelas e um vestido branco enfeitado com estrelas. Também isso pode ser uma referência em que ela trabalhava em um circo, junto com o Palhaço Triste, o que por coincidência em suas lápides estão próximas a um do outro. Os dois morreram por um afogamento também. São histórias deprimentes. Em sexto lugar. Em sexto lugar, pra quem não sabe, no The Sims, seu Sim pode se casar e procriar com seus próprios irmãos. No Sims 2, isso pode acontecer apenas se seu irmão for adotado, digamos. Mas é bem bizarro. Knutfuta. Knutfuta é um Sim pré-fabricado no The Sims 2, residindo em Strange Town, onde ele trabalhou sua vida inteira como um entregador. Seu vínculo de família parece ser de Oliver Spector, já que ele não tem muitas lembranças. Knut tem um arquivo de personagem mais corrompido de qualquer Sim pré já feito no jogo, perdendo quase todos os aspectos dos seus dados, além da sua aparência. Ele não tem idade, aspiração, personalidade ou genética. Ele também carece de habilidades, interesses, memórias e relacionamentos de qualquer tipo. Curiosamente, apesar da maioria de seus dados serem corrompidos ou desaparecidos, Knut tem a programação especificamente usada para NPCs, como qualquer um outro entregador. Embora ele tenha a aparência de um adulto, os dados da idade também tá faltando. E se fossem gerados, provavelmente ele se comportaria como um bebê, por ele ser um novo personagem criado. No entanto, ele não pode ser interagido por qualquer Sim. Até porque no caso, se você conseguisse, a chance de acontecer algum bug era muito grande. E digamos que você pode tornar ele funcional, mas apenas usando uma ferramenta externa, como o Sim PE.
embora ele ainda possa exibir peculiaridades incomuns no jogo, como por exemplo, o jogo vai ignorar qualquer dado de personalidade dado ao seu arquivo e ainda o randomizará, tipo, quando ele for gerado pela próxima vez. Sims 2DS, pera, isso existe? Todo mundo sabe que na época do Nintendo DS, os jogos meio que eram parecidos com aqueles jogos antigos. Eu tentei instalar Minecraft para Nintendo DS. Deram-me uma vez um cartucho de DS para piratear jogos e eu tentei durante tanto tempo. Havia tipo alguém que fez o Minecraft para Nintendo DS, tentei durante anos. Parecia anos. Tentei durante anos e nunca consegui, mano. Nunca consegui. Antigos, feitos para celulares, que ainda não tinham muita capacidade de rodar um jogo 3D muito bom. Metendo nos jogos do Symbian, que tinha capacidade de modelagem 3D, porém não era muito aperfeiçoado, eu diria. E o The Sims 2 Eu literalmente comprei Minecraft para a Switch e só joguei uma vez na minha vida. Eu sou estúpido. O console da Nintendo não ficaria de fora, visto que é o mais estranho. Eu assim, deve ser bom comprar Minecraft. Para poder jogar 2 pessoas é horrível, a experiência não é boa. Jogar Minecraft com um ecrã separado não é bom. Esse jogo realmente seria a atmosfera e a forma que as coisas ocorrem. Não se é você perceber, bom, a forma que você se ambienta e também a forma que os personagens interagem, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Então eu vou até mostrar uma cutscene da abdução do jogo para vocês entenderem qual o tipo da parada. Hey! Minecraft para Switch é horrível. Eu não acho. Se não tiveres Minecraft para o PC, Minecraft para Switch deve ser bom. Mas como eu sempre joguei no PC. Bro, ganda cutscene, what the... Yo, tem um exército! Xiii. Top! Parece tipo aqueles jogos de terror. Girl Doll Dressed. Houve uma época bem complicada para os jogadores de The Sims. Um simples arquivo, chamado Girl Doll Dressed. Uma boneca com uma textura e tudo mais. Até aí sem problemas, né? Apesar de eu já achar a boneca meio macabra. O único problema é que essa boneca ela se espalhou para o site oficial do The Sims 3, como um conteúdo adicional. Porque como você bem sabe, é possível adicionar coisas novas no jogo e tal. No entanto, quando foi postado no site, eles não faziam ideia que tinha um vírus que iria travar o seu jogo e bugar com ele de vez, nesse conteúdo. Então a Girl Doll Dressed foi removida do site após ter descoberto isso, né? Porém você deve tomar cuidado ainda, porque às vezes se você baixar, por exemplo, um vestido específico, um boneco específico, ou um pacote com vários vestidos, há uma chance de encontrar a Girl Doll Dressed na seção infantil no modo de compra em brinquedos. Mas bem difícil isso acontecer, visto que todos os arquivos foram revisados e felizmente a Girl Doll Dressed está atualizada, para que você possa baixar sem um vírus. Não vou tentar. Dr. Dominique. Dr. Dominique é um dos casos bem curiosos que inclusive a gente pode confirmar aquela teoria de que os Sims são controlados e sabem. Porque de fato o Dominique é o principal personagem ou talvez que descobriu que o mundo dos Sims é controlado por uma força externa. O Plum Bob, né? O famoso diamante, que inclusive eu citei no iceberg anterior. E aparentemente muito antes do início do jogo o Plum Bob apareceu sobre sua cabeça. E isso forçou a fazer coisas que ele não queria fazer. E ele ficou deprimido e pelo estresse e agravamento de tudo isso por estar sendo controlado por alguém. Sendo assim ele inventou um capacete para controlar o diamante verde e manipular outras pessoas. Sendo assim, ele parece ser o único agindo por vontade própria, sendo a sua missão como jogador assumir ele. Oh my god, barbecue. Mano, eu sei que esse tópico talvez não seja muito difícil de achar, porém eu gostaria de ressaltar uma coisa, e eu acho bem possível você já ter visto isso, mas eu acho tão bizarro e macabro que eu resolvi deixar para os últimos tópicos. Pois bem, como você mesmo deve saber no The Sims, normalmente é possível fazer filhos no jogo e criar eles para que eles cresçam como uma pessoa normal, façam sua vida, como um ciclo de vida natural. Porém existe um mod pro The Sims 2 que, por mais bizarro que possa soar, você simplesmente, se não quiser cuidar do seu filho, você pode colocar ali no grill e fazer um churrasco do pobre coitado. Mano, muito doentio na moral. E como se não bastasse, depois você ainda consegue simplesmente visualizar como ficou o resultado depois de ter feito o assado. Simplesmente sem palavras. Bom, como eu mesmo disse, alguns tópicos eu já falei no iceberg anterior. Então, por favor, se você não assistiu, corre lá assistir, que são 20 minutos com mais conteúdos e curiosidades. Esse vídeo ele foi mais específico, com assuntos mais objetivos. E desde já eu peço perdão se falei alguma informação que não está 100% certa. Ficou bom, eu sou super fã do The Sims, eu jogo de vez em quando para passar o tempo. Mas eu gostei muito do vídeo. Tentei me aprofundar e pesquisar o máximo de informações que eu podia. Então deixa o like aí se você gostou. E se inscreve. Gostei sim, muito bom. Gostei de ver isto aqui do iceberg dos Sims. Eu gosto de ver vídeos de iceberg, adoro ver e gosto muito de Sims, portanto foi bom assistir.